Muito bem, de volta, 12h36 agora. Vamos a Passos falar com ele, Alex Cavalcante. Olá, boa tarde. Boa tarde, Edgar, tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, Paulo Rezende, boa tarde. Olá, Alex, boa tarde. Da Onda Oeste, pessoal que nos acompanha em multiplataformas, né? E hoje trazendo um balanço policial. Nós tivemos acesso com exclusividade às ocorrências da Polícia Militar em toda a região. Nós estamos trazendo as principais pautas. Furto consumado de veículo. Foi em Passos, na última terça-feira, uma mulher, professora de 54 anos de idade, da cidade de Alpinópolis, relatou que ela estacionou o seu veículo, um Fiat Uno CS, ano 1989, cor cinza, com placas de Alpinópolis, na rua Santa Casa, no bairro Santa Casa. E ao retornar, ela constatou que um indivíduo não identificado havia furtado seu carro. O fato foi repassado para as frações vizinhas e até a divulgação dessa ocorrência ainda não sabemos se o veículo foi recuperado. E também, olha só, uma notícia triste para Passos, né? Autoextermínio consumado. Estamos falando de Passos ainda. A PM ela foi acionada a comparecer numa casa onde mora uma aposentada de 62 anos. Ela relatou à polícia que na manhã de ontem ela se ausentou de casa para buscar os medicamentos, né, do seu marido, que é a vítima, no caso, de 57 anos, aposentado. E ao retornar, após uns 30, 40 minutos, ela encontrou o seu esposo dependurado numa corda na garagem de casa. A solicitante ela relatou que a vítima ela sofria, né, o marido, no caso, de depressão e fazia uso de medicamentos antidepressivos. O SAMU ele foi acionado e compareceu ao local, porém, a vítima já estava sem vida e foi acionada a perícia técnica que compareceu e realizou os trabalhos de praxe. A próxima notícia é da cidade de Capitinga. Roubo consumado à residência com prisão dos autores. Roubo consumado à residência fora do período de Passos, né? Aconteceu também na terça-feira na cidade de Capitinga. A Polícia Militar ela foi chamada por um homem de 77 anos aposentado que relatou ter combinado um programa sexual com uma mulher de 36 anos. 3 pessoas da cidade de Três Pontas foram presas. Nós vamos dar mais detalhes dessa reportagem, Edgar e Paulo, logo após o áudio que nós recebemos do Sargento Juliano, da Polícia Militar de Alpinópolis, que também nos trouxe uma ocorrência da cidade vizinha de Passos aqui. Vamos ouvir o áudio do Sargento Juliano. Olá a todos os ouvintes da rádio, aqui quem fala é o Sargento Juliano, aqui da cidade de Alpinópolis. Ontem, a Polícia Militar, por volta das 18 horas, efetuou a prisão de um foragido da Justiça, o qual tinha um mandado de prisão em seu desfavor, oriundo aí da comarca de Arcos. Segundo informações, né, esse mandado seria devido ao crime de homicídio. A Polícia Militar, durante o final de semana, recebeu uma denúncia anônima de uma pessoa relatando que no bairro Ceia, né, em determinada rua, um indivíduo, repassou o primeiro nome desse indivíduo, estaria agredindo a sua esposa. A Polícia Militar deslocou no local, né, mas a princípio não conseguiu, né, levantar demais informações. Posteriormente, né, a gente foi fazendo o trabalho aí de levantamento dessas informações e obteve o nome desse indivíduo. E foi constatado que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Então foi elaborada aí uma operação a fim de cumprir esse mandado de prisão. E na data de segunda-feira, né, por volta das 18 horas, a Polícia Militar efetuou a prisão desse cidadão. Aí as informações da cidade de Alpinópolis, né, trazidas pelo sargento lá do 3º Pelotão, que faz parte, né, da regional do 12º Batalhão de Passos, Sargento Juliano, informando as ocorrências do município de Alpinópolis. Então a gente volta agora com esse furto consumado, esse roubo consumado à residência, né? Ele aconteceu em Capitinga. Olha só que interessante. Foi na terça-feira em Capitinga, a Polícia Militar, ela foi chamada por um homem de 77 anos, aposentado, que relatou ter combinado esse programa sexual com essa mulher de 36 anos. E veja o perigo da coisa. Após esse senhor, ele ter acertado com ela, a autora saiu da sua casa e logo retornou. Dessa vez, acompanhada de uma outra mulher de 19 anos, desempregada, sem função, e as duas, né, entraram no interior da residência desse senhor. A autora, então, ela forneceu a essa vítima um copo com água,
vai saber o que tinha nessa água, né? Ele bebeu essa água, elas ficaram inquietas, de acordo com o relato desse senhor de 77 anos à polícia, e depois a vítima propôs fazer sexo com as mulheres. E após tudo consumado, entrou na casa um outro jovem, um homem, também desempregado, foi identificado pela polícia, né? 19 anos, que questionou o que estava acontecendo ali. Então, começou um desentendimento entre eles, e o homem usou um alicate contra o rosto do autor. E não sabemos de onde surgiu, ou se já estava ali, mas o rapaz de 19 anos, então, pegou o facão e partiu para cima da vítima, né? Exigindo que esse indicasse o local onde o aposentado guardava dinheiro, pertences e bens materiais de valor. E temendo pela sua vida, a vítima então entregou uma bolsa de cor preta que ela guardava dinheiro, e de acordo com a polícia, cerca de R$ 4.500 estavam na bolsa, precisamente R$ 4.514, mais cartão da Caixa Econômica Federal e um aparelho de celular da marca Samsung. Em seguida, então, a autora, depois disso, né, a autora ela foi localizada de posse de uma quantia de R$100 e um aparelho celular, porém, da marca iPhone, era um iPhone modelo 11, resistindo pacificamente à prisão, e logo em seguida a polícia continuou a busca por essas pessoas e encontrou o rapaz escondido no meio de um arbusto. Ele também foi preso, tentou reagir, mas foi preso, de acordo com o boletim de ocorrência, e todos eles foram para Depol, para o departamento de polícia da cidade de Cássia, que é a cidade vizinha mais próxima lá de Capitinga. Capitinga está aqui bem na divisa do estado, né, de Minas com São Paulo, bem próximo a Franca. E dando sequência nessa ocorrência, a vítima, o senhor de 79 anos, foi para Santa Casa, para o ponto-socorro, e foi atendida. Que perigo, hein, Paulo e Edgar? Você contrata uma profissional do sexo e uma quadrilha invade a sua casa. É uma situação complicada, né, Alex? Realmente difícil. Que caso, hein, Alex? Não dá nem para comentar, né? Não. Fica difícil até para... Isso que eu ia falar. Fica difícil até para comentar. Eu tava fica aqui o alerta, né? Para não tomar água, né, o Alex? Eu estava produzindo a matéria aqui, eu falei assim, gente, vou comentar o quê? Mas tá aí, mais uma ocorrência da Polícia Militar, uma situação desagradável para o senhor de 77 anos, né? As principais notícias são essas, né? E continuando falando em polícia, uma repercussão muito interessante da entrevista que nós fizemos ontem, né, com o presidente do sindicato, do Sindipol, o Emerson Oliveira, que afirmou, né, e hoje de manhã eu recebi algumas ligações, inclusive de parlamentares que votaram contra nesse projeto de reajuste, contra o artigo 148 do PL 358, querendo até se explicarem o porquê. Nós vamos levar essa demanda para a nossa direção de jornalismo para poder ser avaliada, e claro que a Onda Oeste, muito de forma democrática, fazendo com brilhantismo o seu trabalho de imprensa, vai ouvir sim essas pessoas, tenho certeza disso. Mas chamou muita atenção a afirmação ontem, quando ele disse que os números da polícia, as estatísticas de segurança pública do estado, elas são maquiadas, e isso precisa ser apurado, né, Paulo? Com toda certeza, né, Alex? Denúncias gravíssimas aqui que o jornal, que o nosso programa aqui do meio-dia trouxe com exclusividade para toda a nossa região. E assim, com certeza iremos atrás aí dos desdobramentos disso, né, Edgar? Porque é algo realmente que precisa ser investigado, precisa ser apurado. Precisamos ouvir os dois lados aí, né, todos os lados envolvidos nessa situação, porque a denúncia partiu do presidente do Sindipol, né, não é de algo... Representa 60 mil policiais civis no estado. Exatamente, é alguém assim que com uma envergadura muito grande, com uma posição muito importante aí dentro do setor de forças de segurança, né, força estadual aqui no nosso estado de Minas Gerais. Alex, nós temos que pedir... Pode frisar, Paulo, só um minuto, que a função da imprensa é ouvir as partes, né? E é isso que nós fizemos ontem. Nós ouvimos o representante do Sindipol. Isso, é importante agora a gente fazer um contato com a Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais e cobrar, né, uma resposta diante dessa denúncia do presidente do Sindipol, né? Porque o que ele traz é que a população, os números mostram
que há uma sensação de segurança, que os crimes estão diminuindo, etc, etc. Quando, na verdade, segundo ele, isso está sendo mascarado pelo governo e a gente não pode aceitar isso. É isso, essas são as principais notícias de hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com o futebol. Vamos falar brevemente dessa crise financeira que assombra o Atlético Mineiro, que pode se tornar um clube nanico com uma dívida de 1,5 bilhão, Daniel Amorim. Ô Alex, antes de falarmos sobre o futebol, antes de seguirmos o programa, a gente trouxe aqui uma matéria sobre os romeiros, né, de Piuí, toda a nossa região, que estão aí indo a pé lá para Aparecida do Norte. Você relatou que pra gente que já fez essa experiência, já foi para lá. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, Alex. Bacana. Sim, eu participei de uma romaria nos anos de 2010 e 2011 com o pessoal de Opinópolis. Esse grupo ele já é antigo. Nós fazemos um outro trajeto, até estou achando que o trajeto de Piuí é mais longo, até pela questão geográfica. Eles estão lá em Boa Esperança, eu estou tentando entender o mapa aqui, mas assim, algo que como cristão que eu sou, eu sempre falo que Jesus me fascina, sempre coloco todas as minhas decisões, todas as coisas que eu penso, todo o meu futuro nas mãos de Deus e nas mãos de Jesus. É uma viagem à Terra da Padroeira, que é uma viagem de muito aprendizado, de muita oração. Pelo menos nas 2 vezes que eu fui, foi dessa forma. É uma troca de experiências que daria um bom livro, um bom filme, contar a história dessas pessoas, porque ali, diante daquele desafio, a gente só viajava de madrugada, a gente levantava 11 horas, meia-noite, meia-noite e meia, para fazer a caminhada, justamente porque durante o dia é mais difícil por causa da questão do sol, que ele prejudica ainda mais o desgaste físico. E eu vi ali no começo da reportagem o pessoal fazendo aquela drenagem de bolha, a gente fez muito isso. Chegou um dia até que eu chorei bastante, que no 7º, no 8º dia, nós estávamos na cidade de Silvianópolis e eu tive que voltar para o ônibus de apoio, que realmente não era porque eu não conseguia concluir a romaria, mas é porque meus pés não suportavam tocar o solo de tanta bolha que tinha. Mas você vai se auto-sacrificar para cumprir uma promessa. Eu acho que não é isso. Eu acho que, na verdade, é mais um autoconhecimento. É se aproximar de uma espiritualidade, de uma fé que pode transformar a gente como ser humano. Porque eu acho que, se for falar de sofrimento, ninguém sofreu mais que Jesus. É impossível a gente mensurar, né? Até uma sugestão, Augusto Cury, que é um grande psiquiatra, ele fala que ele era ateu até o dia que ele resolveu estudar a história de Jesus. E ali ele adquiriu um fascínio gigantesco por tudo que ele viveu. E ele traz, né, essa visão da medicina, de como foi esse sofrimento. Ele explica detalhe, o vinagre na boca para matar a sede, o que isso causa, quais são os danos que causa, o corte ali na hora que ele está crucificado, e ele mostra todas essas dores que o corpo humano sente. Então Jesus, ele sentiu dores insuportáveis. Então qualquer tipo de dor que a gente possa passar, que a gente pode sentir, é insignificante da dor maior, que foi a dor de Jesus. É uma viagem que, acho que até independentemente, sabe, da qual religião que você segue, se você é evangélico, se você é católico, é uma viagem que vale a pena pelo aquilo que você vive dentro da sua fé. Você pode até ser evangélico, de repente, e fazer essa romaria e chegar lá, eu não acredito na Nossa Senhora. Eu entendo que Jesus teve uma mãe, que ela é importante, mas eu não acredito. A gente ouve isso de algumas pessoas, eu ouvi. Mas vale pela experiência desse processo. E esse processo, ele realmente é fantástico. Ele nos transforma enquanto homens, enquanto fiéis, enquanto pessoas. E a gente percebe que através dessa dor, a gente pode sorrir. Ok, Alex, já vamos aproveitar, e o Daniel já está pronto aqui também para trazer as informações do esporte. É isso aí, Alex. Vamos lá. Parabéns aí, muito bacana seu relato, né? E vamos falar então agora do esporte, né? Começando hoje pelo Galo. Galo que foi no sufoco, hein, Daniel? Boa tarde. Jogou mal, arrancou um empate Daniel, aí nos minutos finais. E, suou para classificar. Suou. Boa tarde, Daniel, Alex. Boa tarde. Mas antes de falar da classificação da Copa do Brasil, me fala da dívida do Galo, Daniel. Ô, Alex, o Atlético é o time mais endividado do Brasil já faz um tempo, né?
Sabemos disso e enquanto o modelo de gestão for desse jeito, vai continuar assim, vai só aumentar a dívida. Enquanto não der certo a SAF, enquanto o Atlético continuar com esse modelo, vai aumentar a dívida, porque não é esse jeito de administrar um negócio não é sustentável. A dívida do Atlético é tão grande que os juros que o Atlético paga por mês seria capaz de pagar o salário de todo o ataque do Barcelona, para se ter ideia, só com os juros que o Atlético paga por mês pela sua dívida. E é importante lembrar... Olha só a notícia da Itatiaia. O Atlético apresentou aos conselheiros nesta quarta-feira um balanço financeiro de 2022. A dívida total do Alvinegro é de 2 bilhões, mas só os juros são 259 milhões. O Daniel tá certo. Exatamente, e só fazendo um contraponto aqui, na verdade, o Atlético ele teve um superávit, né? Ele até chegou a ter um superávit aí de 122 milhões de reais. Sim. No ano passado. Apesar de tudo isso aí, e isso considerando apenas um ano, né? Mas essa questão da taxa de juros, a questão também do estádio, é importante lembrar que as despesas do estádio estão em outros CNPJ. Se você for somar os dois CNPJs, a dívida ultrapassa a casa dos 2 bilhões, né? Sim. Então é algo muito sério que a SAF precisa sair logo, ou então, né, ver aí alguma coisa, tentar achar algum acordo aí com os 4 R's, que são os investidores, são os mecenas do Atlético. Com certeza, isso não vou passar pano nunca, essa dívida é gigantesca, mas uma coisa que tem acontecido nas últimas 2 gestões, do Sérgio Coelho e do Sérgio Sete Câmara, é que tem se mudado muito da dívida, estão tentando pagar aquela dívida mais onerosa para tentar aquela dívida de mais longo prazo, com taxas menores, né? Sim, transformar ela. Isso. Até a questão da dívida com a FIFA, que a gente correu o risco de ter o transfer ban, né? Igual já aconteceu com o Cruzeiro, se eu não me engano, 3 vezes. A gente correu o risco, o Atlético correu o risco de acontecer isso no começo do ano, mas conseguiram pagar a dívida na FIFA sobre os jogadores, né? E por enquanto tá tranquilo nesse sentido. Mas realmente o valor é astronômico, é insano a gente ouvir esse número de 2 bilhões praticamente de reais de dívida. E a única saída para isso que eu enxergo é a SAF mesmo. Eu não vejo outra possibilidade. Com certeza. Mas o que está em dívida mesmo é o futebol dentro de campo, né, Daniel? Nossa, ontem o jogo foi muito ruim. Aqui a gente está falando, precisa do Mariano na direita, precisa do Saravia na direita. Aí quando joga um, você quer o outro. Na esquerda, a mesma coisa. Tanto é que ontem o Kudê nem entrou com o lateral esquerdo, né? Entrou com o Patrick ali naquele lado ali. E assim, realmente o futebol do Atlético é preocupante. É muito preocupante, porque além de você ver um time desorganizado dentro de campo, você vê um time que parece que os jogadores também não estão querendo muita coisa, né? Assim, essa é a minha impressão, e essa é uma impressão baseada num comentário que eu escutei do Ale Oliveira na Itatiaia ontem, que ele trouxe um dado interessante, que foi que nas últimas partidas do Atlético, a única que o Atlético jogou bem, você viu uma disposição muito grande desses jogadores, foi no segundo jogo da final contra o América, que o Atlético ganhou de 2-0. Você viu ali um time correndo dentro de campo, você viu um time que não deu chance nenhuma para o América. E a partir desse... E naquele jogo havia-se quase que um consenso de que seria o último jogo do Kudê, né? Ele sairia depois daquele jogo. Ficou, né? A diretoria não quis pagar a multa. E desde então você vê um time que se arrasta dentro de campo, apesar de todos os pesares, apesar de ser um time mal treinado, você vê que é um time mal treinado, você vê que é um time espaçado. Essa questão desse rodízio de jogadores que não dá uma sequência, a gente nunca sabe qual que é o time titular do Atlético. Porque que a gente falava do Pesolano no início do ano no Cruzeiro, a gente tem falado do Atlético agora. E assim, mas esse negócio me chamou a atenção, eu não tinha parado para pensar nisso. Será que tem fundamento? O que vocês acham? Muita gente pode falar sobre o jogo do Vasco, ou até mesmo o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Atlético chegou muito no gol, mas tirando o jogo do Santos, as últimas partidas o Atlético sempre tem saído atrás no placar. E só quando sai atrás no placar... Maurício Ramos na zaga, que é o quê? Quem? Maurício Ramos na zaga do Galo, você quer o quê? Maurício Lemos? O primo do Sérgio Ramos, o Maurício Ramos.
Então, e o Atlético saindo sempre atrás nos placares, que aí sim o time começa a esboçar uma vontade de ataque. Mas eu concordo completamente com você, Paulo, que os jogadores realmente parecem que estão se arrastando em campo, não estão com aquela raça, com aquela vontade, salvo algumas exceções, né? Que eu poderia citar o Zaratio, que mesmo quando ele joga mal, você vê que ele entrega muita raça dentro de campo. E ontem um fato interessante, que o Paulinho não entrou jogando, né? Não entrou como titular, ele foi substituído no segundo tempo, ele entrou. E quem entrou foi o Vargas. O Vargas jogando muito mal. É impressionante como o Vargas joga mal e continua renovando o contrato com salários altíssimos. O Vargas, para mim, teria que já ficar o Vargas e o Cudê direto lá em Pelotas. Não precisava nem voltar para Belo Horizonte. Ele já pegava o avião ali. Um é mais próximo do Chile, o outro já é mais próximo da Argentina. E assim, e a questão do Cudê, para quem deve 2 bi, 1,5 bi, seja lá qual for a dívida do Atlético, 26 milhões de reais de multa rescisória, meu amigo. Entra na fila, que um dia você recebe aí esses 26 milhões. Precatórios, né? Sabe por quê? Se o Atlético não mudar, isso porque eu não vejo mais evolução no time do Atlético. Sim. O Brasil de Pelotas é um time de Série D, gente. O Atlético suou sangue para classificar ontem. A realidade é essa. E assim, eu não vejo uma evolução, não vejo uma expectativa nesse time do Atlético, e preciso de uma mudança logo. Ou muda agora e aproveitar que o Libertad conseguiu a façanha de perder para o Alianza Lima e deixou o Galo vivo na Libertadores, ou muda agora, ou então você vai abrir mão de uma temporada e até da temporada que vem. Eu acho que muito da questão é quem viria no lugar do Cudê, né? Muito se falou em Dorival Júnior quando teve a crise do Cudê depois do jogo do Libertad. Muito se falou do Dorival Júnior. O Mário Marra, que é um dos comentaristas, jornalistas de esporte que mais bem informados, principalmente dentro do Atlético, chegou a falar que o Atlético estava certo já com o Dorival, já tinha acertado os salários para o Dorival vir no lugar do Cudê. Logo depois, o Cudê falou que ia permanecer. O Dorival foi para o São Paulo no lugar do Ceni, certo? Sim, o Cudê ele só não foi demitido porque ele não quis assinar o contrato lá. O empresário, com certeza, empresário dele falou: são 26 milhões são 26 milhões sua multa rescisória. Então você não vai assinar nada, cara. Foi isso que aconteceu. O Atlético só não demitiu o Cudê ainda por causa da multa rescisória. Isso. Só que, por exemplo, um título de Copa do Brasil. São aí, se você chegar até a final e conseguir o título, são 120 milhões aproximadamente, se eu não estiver enganado. Não, 120 milhões são Libertadores, né? 80 milhões pela Copa do Brasil. Então, assim, com o Cudê, eu não vejo expectativa nenhuma do Atlético brigar por nada, nem brigar por uma vaga na Libertadores. Imagina a tragédia que isso vai ser no ano de inauguração do estádio do Atlético, do tão sonhada Arena MRV. O tanto que isso impacta na renda de tudo, não só de campeonatos, renda de bilheteria, renda de receita de televisão, de patrocinadores. Tudo isso. Um time que não vai para Libertadores, com certeza o patrocínio do time vai cair, as receitas vão cair. E assim, eu não vejo expectativa nenhuma desse time do Atlético conseguir algo além do que está acontecendo com o Cudê. Pelo 4º jogo seguido que o Cudê disse depois na entrevista coletiva que o time jogou bem. O time não jogou bem. O time jogou muito mal. O adversário é um time de Série D, que não chegou nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul. O Atlético não jogou bem. O Atlético tinha que amassar, fazer como o Flamengo fez com o Maringá, como o América fez com o Nova Iguaçu, como o Palmeiras fez no primeiro jogo com a Tombense, que é um ótimo time, o Tombense. Mas não, os 2 jogos passou dificuldade. No primeiro em casa, ganhou de 2-1 de virada, suando. E ontem, esse absurdo. Claro, o campo era horrível, pior que um pasto. Mas não é justificativa para um time que é o 3º mais caro da América do Sul ter toda essa dificuldade de vencer do Brasil de Pelotas, Paulo. Mas de certo consolo, a Copa do Brasil ela é cheia de surpresas, né, Daniel? A Copa do Brasil ela já teve Paulista de Jundiaí na final, já teve São Caetano. Então, é uma competição que esses clubes pequenos eles enxergam a possibilidade, primeiro, de ganhar um dinheiro extra em todos os jogos que eles vencem. Então, eles dificultam para qualquer time grande.
e também essa questão de ter uma possibilidade de visibilidade na mídia e tudo mais, através de uma competição de mata-mata, que é a única que sobrou dentro do país, que coloca, né, nesse embate times pequenos contra times grandes. Falando de Copa do Brasil ainda, já está esgotando o nosso tempo, Paulo. O Cruzeiro classificou, né? Venceu o Náutico, só para falar rapidamente, e o grande imbróglio foi a não escalação do Henrique Dourado. Ele estava relacionado na lista de convocação do técnico Pepa, e de última hora ele foi cortado porque o Cruzeiro recebeu um e-mail avisando, né, da Confederação Chinesa de Futebol que o Henrique Dourado recebeu uma punição no último jogo dele na China. O Cruzeiro está em contato com a FIFA para tentar essa liberação, para tentar reaver essa punição, para que ele possa estrear em breve no Campeonato Brasileiro. Em campo, o Cruzeiro jogou bem, com grande destaque para o Richard, que vem se apresentando um grande volante. Ele simplesmente conseguiu consertar ali a meiuca do Cruzeiro, fez uma homenagem para o irmão, e é bom a gente falar, já que nós estamos em Piuí, que ele é da nossa região, né? Ele é de São Sebastião do Paraíso, é um menino espetacular. Falei com alguns amigos que conheceram, jogaram futebol com ele na infância, e o Richard é tudo isso mesmo que ele mostra dentro de campo. Esse cara gigante, dentro e fora de campo. O Cruzeiro está classificado, ainda não dá para alimentar esperança. No programa Boleiragem, o próprio Ronaldo Fenômeno disse que o Cruzeiro tem passado por um processo, e ele conta muito com o apoio dos ex-jogadores, Paulo André e do Elias, e também do CEO Gabriel, né? Que é o novo CEO do Cruzeiro. O D'Alessandro também, né? Oi? O D'Alessandro também, né? Tá na staff. Isso, exatamente, o D'Alessandro. Mas que, neste momento, o Cruzeiro, ele trabalha para conseguir uma vaga na Sul-Americana e permanecer na elite de futebol. Não dá para pensar em títulos. Eu acho que eu até concordo nesse sentido com o Ronaldo, porque o elenco, embora tenha feito as últimas partidas de forma primordial, espetacular, sensacional, ainda precisa mostrar muito. Eu acho que também uma baixa no Cruzeiro é o Gilberto, tá faltando o gol dele, tá faltando paciência, e a gente vê o Ronaldo ali na arquibancada, queria ter ele no lugar com a 9, né? As notícias do Cruzeiro são essas. O Cruzeiro pega o Bragantino na Red Bull pelo Campeonato Brasileiro na próxima rodada. Só para detalhar um pouquinho melhor, o problema do Henrique Dourado foi lá na China, né? Ele, você me corrige, Paulo, se eu estiver errado, ele no final de um jogo, ele agrediu um juiz, né? Deu uma trombada num juiz e foi punido pela Confederação Chinesa lá, foi banido. Sim, ele recebeu uma punição de 1 ano lá na China, né? E parece que a FIFA também fez uma certa punição para ele, mas o Cruzeiro ainda não tem certeza se a punição vale ou não no futebol brasileiro, né? Exatamente. Mas por via das dúvidas deixou ele de fora para não correr o risco de perder. Até foi publicado há menos de 60 minutos, acabei de ver aqui, eu ainda não vi uma entrevista do Henrique Dourado justamente sobre essa questão. Vou assistir e amanhã a gente informa. Pessoal, valeu, Alex. Um abraço. Tá certo, valeu, Alex. Um abraço, até amanhã. Grande abraço, Dani. Até amanhã. Um abraço, Paulo. Um abraço, Daniel. Valeu. Um abraço, Edgar. Saudações cruzeirenses. Nos encontramos amanhã com mais notícias nesse final de semana. Um abraço, boa tarde para você. Boa tarde, Edgar. Gabriel, o Wenderson já tá chegando aqui, batendo na porta com Tamo Junto. Tá certo, um abraço para você, Paulo, muito obrigado, agradeço a sua audiência, você ouvinte aí, nossa audiência no FM, nas redes sociais, muito obrigado pelo carinho, pela companhia e pela confiança em nosso jornalismo. Logo mais às 7 horas da noite tem Simone Oliveira apresentando o Jornal da Onda, 2ª edição, com a técnica de Daniel Amorim. Encerramos por aqui mais um programa do meio-dia. Excelente tarde para todos nós. Jornal da Onda, 1ª edição. Notícias, informações e entrevistas relevantes para o seu dia. Jornal da Onda, o jornal da nossa gente, da nossa região.